A paz do Senhor para todos que estão assistindo esse vídeo. Eu fico muito feliz em poder voltar aqui para compartilhar com vocês sobre nossas discussões acerca da EBD, né? Para você que está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo. Eu fico muito feliz para os meus alunos, uma grande saudade de vocês, e eu espero que vocês estejam bem. Para aqueles que não são meus alunos, também eu sempre falo isso, é uma honra e uma gratidão imensa da minha parte em poder compartilhar com vocês sobre essa lição de número 5, cujo tema que a gente vai tratar aqui é a questão da convivência com o diferente. É um tema um tanto interessante, porque é muito essencial discutir essa questão de como conviver com aquilo que é diferente do que eu. Uma discussão, inclusive, que falta muito nas nossas vidas. E por causa disso, bem, sei que a temática é com relação à família cristã, mas a gente pode estender, né? Lembrem, como eu falei para vocês nas outras vezes, trabalhamos a temática da família cristã, mas não vamos apenas nos restringir a essa temática, a esse âmbito. Enquanto, por exemplo, para ser mais prático, se estamos trabalhando com convivência com o diferente na família cristã, nós iremos pegar esse conceito, essa discussão, e iremos ampliar e aprofundá-la na nossa vida cristã mesmo, né? Com os outros, com os irmãos, com o diferente, com a humanidade em si. Então, percebam, estamos saindo de um âmbito familiar, de um meio familiar, e iremos ampliar isso para entender o quanto a convivência com o diferente na família cristã nos tem a ensinar, como cristãos verdadeiros, a como conviver com o diferente na nossa vida. Para que a discussão não seja tão restrita, eu queria que a gente entrasse logo com... Restrito, eu digo, para que a gente começasse com uma base boa, queria que começássemos com a leitura do nosso destaque, que a lição trata como destaque para o versículo. Que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18, desculpe. Versículo 18. Lembrem do que eu sempre falei para vocês. Nunca se lê um versículo bíblico sem o contexto apropriado a ele. Nunca a gente não devemos trabalhar com discussões e argumentações se não entendemos o contexto daquilo que nós estamos discutindo. E aplica-se isso aos versículos bíblicos. A Bíblia mesmo, inclusive, é necessário você trabalhar com o contexto em que você está trabalhando o versículo, para que depois a gente comece a discutir. Então, esse contexto do versículo 18, no capítulo 12 de Romanos, é um contexto em que Paulo estava falando aos cristãos da igreja de Roma com relação ao amor cristão. Mas não somente o amor cristão, mas o quanto esse amor influencia na minha relação com o outro, nas minhas relações, olha o conceito, interpessoais. Então, as minhas relações interpessoais, que é a relação que eu tenho para com outro ser humano diferente de eu, não é uma relação interior, intimista, do meu interior, e sim exterior, relação com o outro. Isso é relação interpessoal. E essas relações, Paulo começa a tratar o quanto o amor modifica a perspectiva que nós temos dessas relações. Então aqui ele vai falar muito sobre essa questão de você sentir o outro, sentir aqueles, inclusive, que são perseguidos, chorar com aqueles que choram. Ele fala muito com relação a não retribuir o mal, a questão de vingança para com o outro. E nesse contexto, quando Paulo começa a falar o quanto o amor cristão muda essas nossas relações, que antes eram reinadas por nossa natureza puramente corrompida, quando o amor ele muda, quando Deus ele trabalha com esse amor que muda essas relações, uma das coisas, inclusive, que ocorre, que está dentro dessa temática de convivência com o diferente, é o versículo 18, que eu queria ler com vocês. Vamos lá? Novamente, Romanos, capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A versão da nossa lição também é interessante. Vou ler aqui com vocês. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. É interessante até entender o porquê que Paulo ele fala isso para a igreja de Romanos. Não é à toa isso. Ele não escolheu uma igreja aleatoriamente. A igreja de Roma. Vamos falar então sobre a convivência com o diferente, sobre a convivência com as pessoas. O quanto ela deve ser reinada pela paz de Cristo. O quanto a gente deve trabalhar essa busca por conviver bem com o outro que inclusive é diferente. Não é à toa que Paulo falou isso à igreja de Roma. Lembrem que Roma, estamos em um contexto histórico em que Roma era uma Roma imperialista.
Então havia muita dificuldade das pessoas romanas, naturalmente romanas, em lidar com o diferente, em lidar com o estrangeiro, em lidar com aqueles que eram excluídos, por exemplo, as mulheres, por exemplo, as crianças. Então, como havia essa falta de habilidade de lidar com o diferente, isso, queira ou não, influencia a própria igreja, por exemplo, romana. Então, Paulo, reconhecendo esse contexto inclusive bem maléfico, trabalha com os irmãos o quanto o amor de Cristo muda nossa perspectiva de convivência com o outro, inclusive com o diferente. E o quanto nós devemos trabalhar essa convivência boa, harmoniosa. Por isso não é à toa que Paulo fala à igreja de Coríntios, Romanos, esse versículo. Eu falei agora da Coríntios, que eu confundi, mas é porque é justamente para ela que nós iremos nos dirigir agora. Nós iremos nos dirigir a uma carta de Coríntios, porque o primeiro tópico dessa aula que eu queria tratar com vocês é justamente a existência dessa diferença. Por exemplo, antes de propriamente e biblicamente tratar com vocês essa diversidade, essa diferença que existe, todo mundo sabe que realmente eu não sou igual ao outro, meu outro que está do meu lado. Isso a gente entende, por exemplo, operar da biologia. A biologia ela trabalha muito com igualdade, sim, entre a espécie humana, mas ela também trabalha com muitas diferenças existentes entre nós. Por exemplo, a área da genética, a gente começa a perceber que realmente há uma grande diversidade e variedade dentro mesmo de uma única espécie, que é a humana. Então, essa diferença ela é um fato, ela não é uma opinião. E Paulo, ele trata disso, inclusive, na Bíblia. Quando vamos lá para Coríntios, abram comigo também, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, agora sim, 12. A gente vai ler do 12 até o 20. Novamente, qual é o contexto disso? É muito interessante tratar Coríntios nessa lição, porque Coríntios é exatamente um péssimo exemplo de uma igreja em relação à convivência com o diferente. Lembre que a igreja de Coríntios, existiam muitas intrigas dentro dela, inclusive intrigas com relação aos dons que cada um recebia. Não havia essa unidade entre pessoas, justamente porque não havia essa busca por convivência harmoniosa com o diferente. Então, Coríntios é um bom exemplo para a negação do que é esse título da lição. E por isso que nós iremos ler. Veja o que Paulo fala à igreja de Coríntios. Capítulo 12, versículo 12. Leiam comigo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é só feito, entretanto, de um só membro, mas de muitos. Preste atenção. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do próprio corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mesmo havendo apenas um só corpo. Perceba, inclusive o título dessa passagem aqui, que eu queria muito tratar com vocês, é Diversidade na Unidade. No começo a gente olha para esse título e a gente fica, poxa, Paulo trabalha com um grande paradoxo. Estou trabalhando com a palavra de diversidade, que é uma palavra que a conotação é muito ampla, muito diversa, né? Então, a própria palavra vem disso. Para uma outra palavra, estou dizendo que isso está dentro de uma outra palavra que é a questão de unidade. Algo bem, não vou dizer restrito, mas vou dizer único. Trabalha com o único, a unidade. No começo a gente pensa que é um grande paradoxo. Como diversidade na unidade? Mas é porque Paulo estava tratando, por exemplo, ele não nega a unidade do corpo de Cristo. Existe a unidade. Acreditamos em um só Deus. Somos, inclusive, partilhamos da mesma espécie. Somos seres humanos assim como nós, assim como o outro. E nós, seres humanos, somos chamados para esse corpo de Cristo. Uma fé igual, uma fé
comum a nós. No caso, em Cristo, na pessoa de Cristo. Só que nesse mesmo corpo, nessa mesma unidade, dentro dele, há várias variáveis, desculpe. Há muitas variáveis. Essa questão da diversidade é bem trabalhada em Paulo, porque, lembrem, Coríntios era uma igreja que poderia fazer tudo, menos conviver bem com o diferente, com o diverso. E por causa disso, Paulo nos exorta a entender que há um corpo, sim, mas dentro desse corpo há uma grande diversidade. Em que um membro, por exemplo, possui funções diferentes do que o outro. Ele até faz uma analogia. Se todo o corpo, por exemplo, quisesse ser um olho, como é que ficaria a audição, por exemplo, o sentido da audição? Como é que ficaria o olfato? Então, é exatamente essa diversidade que Paulo trata como literalmente algo, a vontade de Deus manifesta em nós, na humanidade. É da vontade de Deus e é da sua criação que surge essa diversidade. A diversidade, portanto, humana, ela não é algo assim criada pelo ser humano ou uma concepção humana. Ela é um fato trazido por Deus, segundo a vontade dele. A lição até trata como uma dádiva, um presente de Deus. É claro, porque estamos tratando de um corpo. E perceba o quanto o fato dessa diversidade existir faz com que esse corpo funcione plenamente. Voltando, se todo mundo quisesse ser igual, apenas um olho, a audição seria, provavelmente não existiria, ou, por exemplo, o tato, ou o olfato. Mas é pelo fato de haver essa diversidade que o corpo pode funcionar de forma plena. E é justamente esse primeiro tópico que eu quero trazer com vocês. No começo, eu trabalhei com vocês conceitos de outras áreas, por exemplo, a biologia, para provar que realmente essa diversidade ela é real. E agora eu estou tratando com vocês uma passagem bíblica, a qual Paulo está exortando a igreja que não entendia essa questão de diversidade, a entender e saber conviver com essa diversidade. Ou seja, ele está afirmando que existe essa diversidade. E essa diversidade, inclusive, como uma dádiva de Deus, uma dádiva divina, um presente para nós, para a nossa humanidade, como diferente. Se aplicamos isso à família, também vamos entender que na família vemos diferenças. Um pai é diferente do que a mãe. E eles são diferentes do que os seus próprios filhos. Isso não necessariamente apenas na questão exterior, mas, por exemplo, na personalidade de cada um, do que cada um tem aptidão a fazer. Talvez, por exemplo, a profissão do filho seja diferente da profissão do pai. Perceba, duas pessoas diferentes, eles irão atuar em áreas diferentes, inclusive. Deus irá utilizar áreas diferentes numa mesma família. Então, essa diversidade enxergada na família existe também no meio cristão. E precisamos entender que esse convívio com o diferente é necessário para que possa ser uma relação harmoniosa. Mas justamente, que aí a gente entra no segundo tópico, é o fato de não entendermos essa convivência com o diferente, não buscarmos essa convivência como o Coríntios estava fazendo em muito tempo, e precisou Paulo exortá-los em uma carta, é o fato de não entendermos isso e não compreendermos e buscarmos viver essa convivência com o diferente, que aí chegam as grandes problemáticas da humanidade, grandes problemáticas, inclusive, a gente pode entender no meio da família e ampliar. No meio da família, por exemplo, quando não trabalhamos com o diferente, quando não entendemos que o outro é diferente do que eu, o outro possui os seus erros, o outro possui os seus defeitos, as suas qualidades, e quando eu entendo que isso pode diferir do que você é, quando não entendo isso, normalmente vemos essas grandes intrigas, separações que há nessas famílias. Não vamos restringir apenas a esse âmbito familiar. Lembremos, sempre vamos ampliar. Quando olhamos para a humanidade, também vemos essa grande separação, essa grande falta de capacidade de lidar com o diferente. E olhar para o diferente e saber que ele também é você, mas que também é diferente, que você precisa saber conviver com isso. É justamente essa falta de capacidade de lidar com o diferente que nasce, então, as grandes intrigas e grandes guerras, males que assolam não só dentro da família, mas também na nossa humanidade. Um bom exemplo para se tratar dessa falta de convivência com o diferente, a lição ela trata com o exemplo de José, na história de José. Abram lá comigo em Gênesis. Deixa eu colocar aqui apenas como referência. Em Gênesis, capítulo 37, vamos ler do 1 até o 11. A história de José ela é imensa. E na história dele nós vemos uma grande
grandes exemplos de falta de convivência com o diferente. Mas vamos nos reter apenas do primeiro ao 11, já que o nosso tempo é bem curto. Só que eu peço até que vocês leiam essa história realmente. Eu sei que a história do José é uma história que a gente aprende desde a salinha, lá na época infantil. Mas a época infantil ficou para trás. Vocês agora são adolescentes. E talvez lendo essas histórias de novo, Deus os faça perceber algo que talvez vocês não perceberam antes, com as pessoas falando para vocês, com a tia da salinha falando para vocês, ou o tio. Enfim. Vamos ler lá. 37, capítulo 37, versículo 1. Novamente, eu instigo vocês a lerem a história inteira. Vamos apenas nos reter do primeiro ao 11, tá bom? Vamos lá. Versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava, inclusive, ao pai a má fama deles. Ora, Israel, pausa, lembrem que Israel foi um outro nome dado depois de aliança com relação a Jacó. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Pausa. Decorem esse versículo, aliás, desculpe, 4. É muito interessante. E eu vou voltar a ele, com certeza. Continuando, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos armando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha tido. Depois, José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram mais ciúmes ainda dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Estamos tratando com relação a José. E o que isso tem a ver com relação à diferença? Nós percebemos que José tinha uma diferença, inclusive por ele mesmo, questão de personalidade dele com relação aos irmãos, mas também vimos que havia uma diferença também, digamos, de propósito para com Deus na vida de José e com seus irmãos. Deus ele tinha um plano diferente para José do que um plano que ele tinha para com os irmãos de José. E perceba que o fato dos irmãos não entenderem essa diferença gera então esse ódio, como eu pedi para que vocês gravassem no capítulo 4. Eles odiaram-no. Então perceba, o que nós aprendemos aqui? Percebemos que quando você não convive de forma boa, quando você não entende essa perspectiva de conviver bem com o diferente, normalmente surge então o que chamamos de cultura de ódio para com você. Porque se você não convive com o diferente, então o diferente, que é diferente de você, você não vai ser capaz de conviver com ele, de amá-lo. Por isso, gera-se então espaço para que sentimentos de ódio, outros tipos de males venham à tona. Outra coisa, ele disse que ele não conseguia, no caso os irmãos, não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então esse ódio gerava uma incapacidade dos irmãos de lidarem com José amigavelmente, como um irmão. Lembre que José era um irmão deles. Mas mesmo assim, pelo fato de eles não saberem conviver com o diferente, esse ódio brota-se, então, ganha lugar nos irmãos de José. Isso não acontece apenas no meio familiar, como nós estamos vendo aqui, meus queridos. Infelizmente, através dessa aula, eu venho tratar com vocês o que ocorre realmente na humanidade em si, quando
você não consegue conviver com o diferente. Se formos, por exemplo, traçar um panorama histórico das sociedades, veremos que desde as sociedades antigas, desde como era a cidadania, por exemplo, na Grécia, em que, pelo fato de não entender, não se conviver com o diferente, como as mulheres, os estrangeiros, as crianças, por exemplo, não sabiam como lidar com eles, não sabiam como conviver com a diferença que era dos homens para com eles, e por causa disso, excluía-se toda essa massa e privilegiava-se os pequenos e pouquíssimos cidadãos. Na Idade Média também vemos essa sociedade de privilégios, em que o clero e a nobreza em si, pelo fato de não saberem conviver com o resto da massa, né, que inclusive era de quase toda a sociedade, os camponeses, pelo fato de não haver essa convivência harmoniosa com as diferenças entre si, privilegiava-se uns, excluía-se os outros. Percebe? É muito comum essa relação em que eu entendo que há uma diferença, há uma diversidade de pessoas na nossa sociedade. Essa diversidade é real. Inclusive, Paulo fala, em Coríntios, volta a falar com vocês, essa diversidade, inclusive, é divina. Você ser diferente do outro é um presente de Deus. É um fato e algo, inclusive, bom que pode ser aproveitado de forma boa. Mas, se eu tenho vários tipos e, então, privilegio um tipo, dizendo que esse tipo é o certo, ou esse tipo é o correto, e os outros eu excluo, perceba que quebra-se com essa unidade. Lembre que Paulo falava que nessa diversidade existia dentro de uma unidade. Então, as pessoas, mesmo sendo diferentes, deveriam aprender a como lidar com esse diferente, a como conviver com esse diferente. Quando eu não aprendo isso, quando eu não lido com isso, quando eu não coloco isso como meta para a minha vida, inclusive algo que o Evangelho pede, mas quando eu não atento para isso, normalmente surgem essas relações de privilégio, inclusive essas relações de ódio para com o diferente, incapacidade de lidar com aquilo que é diferente do que você. Eu falei de 2 sociedades para vocês, eu poderia falar de várias outras sociedades e vários outros exemplos. Mas não é meu objetivo aqui tratar de tudo isso, porque senão eu ficaria com vocês o dia inteiro de domingo. Mas só quero que vocês entendam que na nossa humanidade, assim como nos meios familiares, percebemos que essa falta de cuidado, de procura de conviver com o diferente, essa procura à convivência, essa busca pela convivência harmoniosa, inclusive boa, cristã, essa falta disso gera-se, então, uma série de intrigas e males. Falei com vocês uma coisa, inclusive, da sociedade romana, muito comum, com relação à não capacidade de lidar com os estrangeiros. Eles excluíam muito bastante isso. Isso me chega a lembrar de um conceito sociológico interessante para trazer aqui para vocês, que é o conceito de xenofobia. Xenofobia, quando você destrincha a palavra em si, chama-se epistemologia, né? Quando você vai buscar em si a origem dessa palavra. Xenofobia trata muito com relação à aversão àquilo que é diferente, àquilo que é estranho. É muito aplicada, por exemplo, à questão da nacionalidade, quando você não consegue conviver com uma nacionalidade diferente do que você. Isso, por exemplo, se torna uma xenofobia. Só que xenofobia, esse conceito sociológico, ele também é ampliado, a gente pode ampliá-lo e também trabalhá-lo com relação ao diferente em si. Quando você tem, perceba, uma aversão, incapacidade de lidar e conviver com aquilo que é diferente do que você. Infelizmente, o problema da xenofobia, ele não é apenas algo do passado, algo apenas da história de José. Não foi apenas a família de José que sofreu com isso, mas nossas famílias e nossas sociedades nos dias de hoje, no nosso cotidiano, sofrem bastante, porque as pessoas não conseguem lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que é diferente do que elas. E aí eu entro com vocês no terceiro tópico, que é então, como então posso conviver com esse diferente? Já que entendemos que a falta de convivência gera todos esses males que a gente trabalhou. Bem, na própria passagem de Coríntios, a gente consegue entender um pouquinho melhor que essa convivência ela deve ser de uma forma assim, ao ponto de entender que nós somos únicos, mas que as nossas diferenças conseguem se somar para gerar essa unidade perfeita e plena em Cristo. Talvez perfeita não tanto pelo fato de nossa natureza ser corrompida, mas pelo menos é um desejo e vontade de Deus para conosco. Já tem buscar essa unidade, mesmo sendo diferentes.
a gente também vê Paulo falando isso para a igreja de Efésios. Queria que vocês abrissem comigo. Lá em Efésios. Jesus, achei. Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 2 ao 7 e depois vamos pular para o versículo 11 ao 16. Lembrem, contexto, né? A igreja de Efésios, assim como outras igrejas, também tinha um grande problema com relação à vivência com o próximo. Um ponto, inclusive nocivo, que era o fato de que muitos eram novos na fé. E pelo fato de serem novos na fé, às vezes não se entendia muitos princípios cristãos que Paulo precisava tratar com eles. As referências que eles tinham, geralmente, não eram tão cristãs assim. Lembre que Efésios, assim como outras cidades, estão lá na região balcânica e também na Ásia Menor. Perceba que essa região é muito influenciada por muitas filosofias diversas daquela área, inclusive do Oriente. Então, essas influências às vezes eram negativas e faziam com que os irmãos, por exemplo, em Efésios, não soubessem como viver o cristianismo na sua vida plenamente e verdadeiramente, como deve se viver. Por causa disso, Paulo, falando de várias situações, fala então sobre essa questão de unidade de corpo de Cristo, o corpo de Cristo, fundado por Cristo. Leiam comigo, versículo 2, do capítulo 4. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como há a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Pule comigo para o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrinas, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor. Percebam, ele está muito repetindo essa palavra. Em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui ele também trabalha com a diversidade e também essa diversidade somando para que gere essa unidade de corpo. Mas perceba que uma coisa que é muito importante para que essa unidade seja concreta, o que eu estou querendo dizer, unidade ser concreta é a mesma coisa aqui. Eu sei que eu sou diferente do outro, mas eu preciso saber como conviver com esse meu diferente para que juntos formemos uma unidade plena em Cristo. Pronto. Paulo gera como requisito várias ações como ser humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. E ele repete muito essa questão do amor. Se entendemos o quanto o evangelho é um evangelho que trabalha com uma cruz, que antes dessa cruz não éramos capazes de conviver com os nossos diferentes e ter essas atitudes, mas depois dessa cruz, pelo poder dela, que age sobre nós até hoje, quando entendemos que esse poder também nos leva ao ponto de saber como conviver com aquele irmão que é diferente do que eu, se entendemos isso, essa pergunta de como conviver com o diferente, ela vai ser respondida em nossa vida. É o amor de Cristo que nos leva a conviver com o diferente. É o reconhecimento de que aquela pessoa, mesmo sendo diferente do que eu, ela também é ser humana. E é da vontade de Deus que ela também, assim como eu, se juntemos e formemos um só corpo em Cristo. Mesmo nós sendo diferentes. Então, inclusive tem uma passagem na lição, que eu gostaria muito de ler com vocês aqui, que fala assim, lá na página 36, ele fala, relacionar-se bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto. Ele nos tirou dessa zona de conforto, ao nos ensinar que devemos amar
não apenas os nossos amigos, mas, sobretudo, amar o que nos tem como inimigos, que nos têm como inimigos. Então, tanto nossos amigos como inimigos são pessoas diferentes do que nós. E então Jesus, com a sua cruz e com o evangelho, chega e nos tira dessa zona de conforto de que, eu não vou conviver com o diferente, eu não preciso dar satisfação ao diferente. Ele nos tira dessa zona de conforto e nos põe em uma posição em que eu passo a olhar para o outro com um amor que me faz querer conviver com ele, mesmo ele sendo diferente do que eu. Isso é muito profundo e imenso. E talvez, se nós, cristãos, buscássemos mais isso, com certeza nossa convivência seria bem mais harmoniosa nas igrejas. Não só nas igrejas, mas na humanidade em si. Sabemos que muitos não são cristãos. Infelizmente, muitos não seguem a mesma fé que nós seguimos. Mas se soubéssemos trabalhar de forma cristã com eles, se soubéssemos que eles são diferentes em relação à fé, por exemplo, e soubéssemos como conviver diferente, como conviver harmoniosamente com eles, talvez o evangelho pudesse ser mais concreto em nossa vida. Talvez, inclusive, pudéssemos servir como exemplo para essas pessoas. E elas enxergassem em nós, não pessoas, literalmente, vamos dizer assim, xenofóbicas, incapazes de lidar com o diferente, mas pessoas capazes pelo amor de Cristo. Isso é o maior exemplo que podemos dar a alguém, por exemplo, que não é cristão. Dentro da família também podemos perceber isso. Às vezes, muitos problemas que ocorrem são justamente o fato de você não entender o diferente, não entender que aquela pessoa é diferente de você e que você precisa conviver com aquela pessoa. Não somente conviver, mas literalmente viver junto, literalmente mesmo, porque você vive provavelmente na mesma casa que ela. É justamente essa falta de busca por convivência que às vezes não conseguimos trabalhar com o diferente. E por causa disso, ocorrem desuniões, ocorrem males, intrigas, como falamos no segundo tópico. Então, a reflexão que fica, já encerrando a aula aqui com vocês, tentem perceber, dentro da família de vocês, por exemplo, diferenças entre vocês, entre seus pais. Se você tem irmãos, perceba a diferença entre vocês. E tentem entender isso por graça, viu? Graça de Cristo derramada por nós. Tentem entender o quanto isso contribui para que você aprenda, por exemplo, os defeitos e qualidades do outro, que são diferentes de você. Busquem entender isso sempre agora, a partir de hoje, na vida de vocês, com relação ao diferente. Quando passarmos a entender que é necessário essa busca por convivência com aquilo que é diferente do que eu, tenho certeza que não somente nossa família, mas nossa sociedade irá melhorar. E que isso é algo cristão, algo dentro do contexto bíblico, algo inclusive indicado por Paulo, não somente às igrejas de Coríntios e Efésios, mas a nós, hoje em dia também. Eu novamente saúdo a todos com a paz e espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui com vocês, as discussões que eu quis trazer aqui. E lembrem que essas discussões é apenas base para outras discussões que vocês podem ter, tá bom? Qualquer dúvida, novamente, pode contactar alguém da organização, enfim. Tenho certeza que chegará a mim de alguma forma. E aí a gente pode construir mais conhecimento à luz da palavra de Cristo. Então, um grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.